Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, aproveitando que todos estão sobre os pés, por favor, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E o verso de número 58. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero aqui, com todo o meu coração, agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial e tão honrosa, e agradecer também em especial aos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, por nos franquear o altar que Deus lhe concedeu para falar a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, continue abençoando poderosamente. Também ao nosso pastor vice-presidente, pastor Osmar Goulart, que Deus abençoe pela confiança e por nos conceder mais essa honrosa oportunidade, e que as mãos do Senhor estejam sobre vossas famílias de maneira sobre especial, em nome de Jesus. Povo de Deus, capítulo 15, verso 58, a Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Por favor, tomem assento. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, quando eu recebi a mensagem do nosso pastor Osmar Goulart, nos falando sobre um compromisso aqui com os nossos pastores e com a igreja nesta noite, eu perguntei a Deus o que eu poderia falar, e me veio muito claramente esta palavra, a qual eu quero compartilhar com vocês de maneira o mais singela possível, bem simples. Então os irmãos não esperem grandes revelações nessa noite, da palavra, mas eu quero, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com vocês. 2 pontos. Irmãos, alguns anos atrás, eu me lembro de uma tarde que eu estava lendo a Bíblia em casa, me preparando para ir para o culto, alguns anos, já há vários anos atrás. E o Espírito de Deus começou a mexer no meu pensamento, me falando sobre algumas coisas, eu lendo a Bíblia, e eu lembro de ter lido esse texto, onde a Bíblia diz, sede firmes e constantes, e quando eu li esse texto, irmãos, uma frase, de uma maneira muito forte, passou na minha mente, e não saiu mais, e a frase que veio ao meu pensamento de uma forma muito contundente foi: Marcos, você sabe qual é a visão de Deus sobre a firmeza do cristão? Irmãos, eu lembro que naquela tarde aquilo me tomou a atenção. Eu parei de ler, eu não consegui mais ler o texto bíblico e fiquei pensando, como é que Deus vê a questão da firmeza do cristão? Porque nós temos a nossa ótica, nós temos a nossa compreensão do assunto, mas como é que Deus vê, como é que Deus planeja, como é que Deus proposita isso na nossa vida? E a resposta, irmãos, não me veio naquela tarde. Eu lembro que eu fiquei aflito e perguntei: Deus, como é que eu devo entender isso? E eu li esse versículo depois, reli, li de novo, peguei a caneta, falei, vou fazer algumas anotações, mas não aconteceu nada. Aí eu fechei a Bíblia e fui cuidar dos afazeres, mas aquela frase permaneceu na minha mente e desceu muito fortemente ao meu coração. Como é que Deus vê a firmeza do cristão? Como é que Deus interpreta? Como é que Deus concebe isso? Irmãos, se passaram muitos dias, eu não me lembro se 15 dias, 20 ou um mês, mas se passaram vários dias, até que um outro momento eu estava lendo a palavra de Deus, e a resposta começou a vir ao meu coração, e nós vamos discutir isso aqui um pouquinho hoje, baseado nos textos de Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 26, entre outras passagens. Mas antes de eu entrar
por essa palavra bíblica, eu quero colocar o segundo ponto. Irmãos, o adversário tem se levantado como nunca antes, não com a intensidade, com a ferocidade que ele tem se levantado nesse tempo, para fazer com que nós nos afastemos uns dos outros. A batalha espiritual tem sido tão ferrenha, a batalha espiritual tem sido tão terrível, que muitas vezes nós nem mesmo nos damos conta de que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. E essa batalha na qual nós estamos envolvidos o tempo todo, sem que muitas vezes nós percebamos, ela está procurando, o adversário através das suas estratégias, está procurando nos afastar uns dos outros. E tudo isso, esse segundo ponto, tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Como é que Deus vê a nossa firmeza, a questão da firmeza do crente? Não são poucos os problemas de casais, não são poucos nas nossas igrejas, nas congregações onde a gente passa, lá onde nós estamos representando o ministério, na nossa querida Jardim Rodrigo. Não são poucos os problemas que a gente vê entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, e assim vai. E a gente sempre nota que o propósito é, o adversário quer afastar. E não pense ninguém que alguém esteja isento disso. Alguém pode até falar, como eu já ouvi muitas vezes alguém dizer, algumas pessoas dizerem: olha, eu sou casado há 30 e poucos anos, há 40 anos, e eu nunca tive um problema. E eu penso o seguinte: está tendo um agora, porque a Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, casamento é exercício de fé. E nesse exercício de fé, o adversário vai procurar afastar o marido da esposa, a esposa do esposo e assim por diante, os pais dos filhos. E todos nós estamos enfrentando isso. A questão é que muitos estão se deixando levar, e nós estamos assimilando. Já vou entrar na palavra aqui, só fazendo aqui uma introdução, porque ela é importante nesse contexto. Muitos estão assimilando, colocando na sua mente ou no seu coração, alguns paradigmas preparados dentro do próprio inferno. Como é muito comum a gente ouvir dizer: eu não preciso de fulano, eu não preciso de Beltrano, eu não preciso de igreja. Outros, a gente tão facilmente ouve alguém dizer: olha, você é exagerado demais esse negócio de igreja. Para que igreja, 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 igreja o tempo todo? E nós vamos assimilando essas coisas, e quando a gente deixa essas coisas entrar, qual é o resultado? A gente começa a se afastar. A gente se afasta da esposa, a gente se afasta dos filhos, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta principalmente do culto a Deus, começa a ficar em casa, começa a ir para outros lugares, e aí nós vamos perdendo a nossa firmeza, e o adversário começa a nos abalar. Pastor, mas você veio aqui falar do adversário? Não, eu vim falar do propósito de Deus. Vamos lá, vamos entrar na palavra. Se você ler depois Êxodo 25, Êxodo 26, dali em diante, você vai ter tudo aquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos. Deus, quando chama Moisés para o alto do monte, e aqui começou a se revelar a resposta de Deus para aquela pergunta que ficou na minha mente tantos dias. Deus chama Moisés ao monte, 40 dias, 40 noites, lá ele passa todas as instruções, mas entre essas instruções, Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, você vai, conforme o modelo que eu estou te passando aqui, você vai orientar os artífices a construir o tabernáculo. O tabernáculo, Moisés, vai ter entre 13 a 15 metros, ele vai ser feito de madeira de acácia, com tábuas que terão todas a mesma altura, cerca de 4,5 metros, e todas a mesma largura, cerca de 66,6 centímetros, meia, o livro de Apocalipse fala que é o número do homem, mas não vamos entrar nessas questões hoje. E o Senhor diz: Moisés, serão 48 tábuas, 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do lado sul, 20 tábuas do lado norte,
8 tábuas, 6 tábuas mais 2 nos canteiros, no lado oeste. E no lado leste, não vai ter tábua ali, porque ali vai ser a entrada, de frente para o nascer do sol, que tem toda uma simbologia em relação a Jesus, a estrela da manhã. Mas não é sobre isso que eu quero falar também. O Senhor diz o seguinte: Moisés, primeiro, você vai fazer de uma madeira específica. E isso me chamou a atenção desde o princípio, irmãos, porque nós temos dentro das terras bíblicas madeiras de lei, madeiras excelentíssimas, madeiras de grande porte, árvores de grandíssimo porte, como cedro e outras árvores mais. Mas Deus não escolheu nada das grandiosas, das mais frondosas. Deus escolheu uma árvore que não era tão vistosa, apesar de ter também a sua grandeza e muitas características especiais. Mas Deus escolheu uma árvore chamada acácia ou cetim, madeira de acácia ou madeira de cetim, que a igreja também já até cansou de ouvir sobre esse assunto. Mas vamos lá. O Senhor diz: Moisés, eu quero que seja dessa árvore. E é interessante que a árvore de acácia ou de cetim, ela não é uma árvore, irmãos, que tem o caule retinho, frondoso e altão, muito alto, apesar de gerar sombra e tudo mais. Mas é uma árvore que tem o seu caule um tanto tortuoso e tem espinhos. A sua casca é grosseira e tem alguns espinhos. Isso começa a me chamar a atenção, porque Deus, mostrando a Moisés a madeira que ele queria para a construção do tabernáculo, Deus começou a falar algo ao meu coração, ainda antes de responder a questão de ser firme ou da firmeza cristã. E a primeira palavra é: Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Na construção do tabernáculo, Deus fala: Moisés, eu quero essa árvore. Mas Senhor, se eu estivesse lá, talvez dissesse: Senhor, por que o Senhor não usa o cedro? Por que o Senhor não usa o pinho? Por que o Senhor não usa o mogno? Por que o Senhor não usa outra árvore? E o Senhor diz: não, eu quero essa árvore. Ela é feinha, ela é tortuosa, ela não é frondosa, mas nela tem aquilo que eu preciso. Essa palavra falou no meu coração, como eu espero que fale ao teu coração, pelo seguinte: porque o adversário nesse tempo tem tentado nos afastar, e uma das estratégias que o inimigo tem usado é fazer com que nós nos sentimos menos importante do que somos. Às vezes ele consegue fazer alguém se sentir mais importante do que é. Tanto que Lúcifer, o pecado dele, né, o querubim ungido, foi justamente isso: se sentiu mais do que era e caiu. Mas dentro da igreja, quantas situações nós temos visto? Eu falo porque dirijo rebanho, dirijo um povo abençoado de Deus, e vejo ali no meio do povo de Deus quantas pessoas em conflitos, porque se sentem menores, menos importantes, não valorizadas, e isso faz com que elas vão se afastando do convívio das pessoas, da família, e principalmente do convívio da igreja, onde se pode cultuar a Deus. Mas essa palavra, quando veio ao meu coração, o Senhor disse o seguinte: Marcos, pode não ser a mais alta árvore, a mais perfeita, a mais glamurosa, mas nessa árvore menor, nessa árvore com seus defeitinhos aparentes, nessa árvore com sua casca grosseira, eu tenho aquilo que eu preciso. E nesta noite o Espírito de Deus nos reúne aqui, e aos irmãos que estão nos vendo através do canal da igreja, para dizer ao nosso coração o seguinte: Deus sabe exatamente porque Ele levantou você, Deus sabe exatamente porque Ele conta com você, e a palavra nesta noite, com a autoridade do céu, o teu coração não deixa o adversário ou pessoas te convencerem que você não tem o valor que Deus te deu, através do sacrifício na cruz do Calvário. É estratégia do diabo fazer a gente se sentir pequeno, fazer a gente se sentir o menor, o pior. E quando a gente aceita isso, a gente se afasta do que Deus quer para nós. Irmão, vem cantar. Não, hoje não, pastor. Vem então um testemunho. Não, pastor. Vamos para a vigília. Ah, pastor, estou com ânimo não. Vamos fazer evangelismo. Ih, pastor, misericórdia. O desânimo bate. E a pessoa vai se alienando, se afastando, porque não compreende que Deus escolheu esta árvore de acácia para fazer uma grande obra.
Mas vamos lá, vamos continuar. O Senhor diz o seguinte: Moisés, vai ter que cortar essa árvore para extrair a madeira, para então dar formato à madeira. Como eu já disse aos irmãos, a madeira teria que ter, depois de preparada, 4,5 metros de altura por 66,6 aproximadamente, né? Porque a medida é em côvados, então pode variar um pouquinho. 66,6 de largura. E o Senhor diz a Moisés: tem que tirar a árvore do seu habitat natural. E quando eu li essa palavra, algo me chamou a atenção. Por quê? Essa árvore, depois de cortada, depois de receber o formato determinado por Deus, eita Jesus, eu sinto graça de Deus para abrir um parênteses e falar aqui uma palavra ao coração de alguém. Vai servir para alguém, porque o Senhor soprou aqui. Ô crente, o formato que nós recebemos é Deus quem determina. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Eita Jeová, o formato que nós recebemos é Deus quem determina. Desturiprofácia de mandácia. Eu sinto graça de Deus para falar esta palavra. Alguém precisa ouvir e eu vou repetir mais uma vez. O formato quem define é Deus, não são pessoas. Ah, você podia ser melhor crente, você podia falar melhor, cantar melhor, mas Deus escolhe essa árvore com seus defeitinhos e fala: é dessa madeira que eu vou tirar o que eu preciso. E o formato sou eu quem determino. Aleluia. Depois que aquela madeira tivesse sido tirada da árvore, preparada, presta atenção nisso aqui, irmãos, ela nunca mais tocaria a terra. Pastor, como assim? A árvore estava plantada no seu habitat natural, mas depois que os artífices chegavam e cortavam, serravam a madeira, ela era separada das suas raízes para receber forma. Escuta essa palavra: ela era separada das suas raízes para receber a forma que o grande artífice, o artífice eterno, havia determinado. 4,5 metros por 66,6. E por que, pastor, você disse que ela nunca mais tocaria a terra? Porque essas tábuas depois de prontas, elas ficariam apoiadas quando elas não estivessem sendo transportadas. Quando o tabernáculo fosse armado, elas seriam apoiadas sobre bases de prata. E nós sabemos que a prata na Bíblia representa, simboliza a redenção, era o preço da redenção no Antigo Testamento. Então observe, as tábuas prontas ficariam apoiadas sobre bases de prata. Nunca mais aquela madeira tocaria a terra novamente. Eita Jeová. E isso Deus falou comigo hoje à tarde, quando eu estava meditando às pressas nessa palavra. O Senhor disse: eita, aleluia. Irmãos, eu estou sentindo graça de Deus nesse altar. O Senhor disse: diga aos meus filhos que aqueles a quem eu chamei e nos quais eu estou trabalhando para dar um formato que eu projetei desde a eternidade, não é mais para desejar tocar a terra. Quanta gente boa de Deus, profetas no sentido bíblico de ministrar a palavra. Perdoe se eu errar alguma coisa aqui, mas quanta gente boa chamada por Deus, que recebeu unção, recebeu graça. Deus tirou da sua natureza, da sua zona de conforto, apoiou sobre a redenção em Jesus Cristo. Mas tantos quantos receberam a autoridade de Deus para serem vasos, muitas vezes têm desejado colocar a pontinha do pé de volta na terra. E o Senhor está dizendo nessa noite: para esse tempo, o tempo do fim, a minha igreja, o meu povo, aqueles a quem eu tenho chamado, não podem brincar com esse negócio. Não é para pôr o pé na terra mais, é para ficar apoiado sobre a redenção em meu Filho Jesus Cristo.
Quanta gente pregando bonito no púlpito, irmãos, falando de jeito glorioso, você chora, você dá glória, mas muitas vezes você vai ver a vida dessa pessoa, a ponta do pé está lá, encostando no mundo. Deixa eu só sentir mais um pouquinho até aqui. E nesta noite o Senhor está falando: não é tempo de brincar com a salvação, não é tempo de brincar. Se apoie sobre a redenção que há em Jesus Cristo e fique pronto, porque a trombeta vai soar. Aleluia. Vamos para frente. Irmãos, nós vamos citar alguns textos aqui bíblicos, mas antes, vamos continuar mais um cadinho aqui. O Senhor disse o seguinte: Moisés, depois que a madeira tiver, olha só, oh Deus, como tu és tremendo, que a madeira tiver formada, que tiver passado a plana, as ferramentas da época, para deixar lisinha, para tirar as ondas, os nós, deixar a madeira lisinha, a madeira vai ficar nua. E quando eu medito sobre essa palavra, irmãos, eu tenho uma lição espiritual muito grande. A madeira, depois, ela receberia dois detalhes: os vincos, que nós vamos falar agora, e a cobertura de ouro. Mas antes de receber a cobertura de ouro, já com os vincos pronto, que eu vou falar daqui a pouquinho, antes de receber a cobertura de ouro, a madeira ficaria totalmente nua, sem casca, sem espinho, sem nó, sem nada, só madeira. Aí alguém pode falar: não, isso é porque Deus quer ver você do jeito que você é. Irmão, Deus sabe o jeito que eu e você somos. Quando a madeira fica nua, sabe o que o Senhor falou no meu coração? Quando a madeira fica totalmente nua, antes de receber a cobertura de ouro que representa a glória de Deus, aquilo quer dizer o seguinte: todos nós somos convidados pelo próprio Deus a nos conhecermos a nós mesmos. Por isso que Jesus falou, ou por isso que alguém na Bíblia disse, apóstolo Paulo, me ajude aí: quando penso estar forte, então sou fraco. Quando penso estar fraco, então sou forte. Irmãos, esta palavra é tremenda. Por quê? O que ela nos ensina? Quando eu penso que estou forte, é porque eu não estou olhando o jeito que eu sou. Quando eu penso que estou fraco, é porque eu estou me vendo. Eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu me lembro uma vez que nós fomos afrontados por um vizinho, eu, mais minha esposa, a missionária Abigail, que está ali, nossos filhinhos, que na época eram bem pequenos. Na época era bem jovem, irmãos, estava no auge da força física, podia ter feito uma bobagem, mas Deus é tão tremendo que na hora eu não senti nada, absolutamente nada. E o camarada xingou e babava, falando, né, cuspia, e a gente só ia repreendendo. Eu aqui, minha esposa do meu lado direito: Jesus te repreende. Ele dava um passo para trás: porque não sei o que, vou fazer macumba para vocês, e Jesus te repreenda. Eu vou cruzar os pauzinhos, Jesus te repreende. De repente, do nada, ele para e vai embora. Do mesmo jeito que começou, parou. Na hora nós não sentimos nada, irmãos, mas depois aquilo aflorou no meu coração um sentimento negativo muito grande. E eu me lembro que eu estava no meu local de trabalho, na época lá em Porto Feliz, e um dia eu estava tão enfermo, porque minha cabeça ficava pensando coisas horríveis, vendo aquele rosto e sentindo aquela agonia. Eu falei: eu estou doente. Eu precisei ir para o quarto, fechei o quarto, a porta do quarto, dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, eu estou doente. Olha as coisas que eu estou pensando aqui, Senhor. Eu sou crente, eu sou teu servo, sou ministro da palavra, por tua misericórdia, e eu estou pensando em bater, Jesus. Eu estou pensando em me vingar, eu estou pensando em fazer arte, Jesus. E o Senhor não me chamou para isso. Irmãos, quando eu falei para Jesus do jeito que eu estava, ou seja, quando eu vi a minha nudez espiritual, o Senhor falou assim: agora você está pronto, agora eu vou te cobrir de glória. Irmãos, foi como se uma mão entrasse dentro do meu peito. Eu me lembro daquela tarde, eu ajoelhado na beira da cama, com a porta fechada, tudo escuro ali, eu falando com Deus. Aquela mão bate no meu peito, aquela dor, aquela ira, aquela raiva, aquele sentimento funesto que havia na minha alma, que eu percebi que estava ali, foram arrancados e a lágrima desceu, meu rosto se aqueceu com a lágrima, e eu saí daquela oração sarado.
E depois de sair daquela oração sarado, Deus foi mudando as situações, me trouxe de volta para o Sorocaba, porque eu estava ansioso para voltar para cá, e Deus foi fazendo a obra. Irmãos, primeiro dia, depois de ter voltado para casa, eu estou descendo a rua, e lá vem subindo o homem. Na hora que o homem vem subindo, eu descendo, eu falei, Jesus, e agora, Senhor? E aí o Senhor disse, agora você vai exercitar a fé, você está limpo, não está? Estou. Então passa para o outro lado. Ele estava vindo lá e eu de cá. E aquela voz na minha cabeça, passa para o outro lado. Eu falei, Jesus, vai dar ruim esse negócio. Eu falei, vai não, eu fiz a limpeza, você está coberto com a minha presença, passa para o outro lado. Aí eu fui indo, irmãos, e o homem vindo, e eu fui indo, e, irmãos, o homem passou aqui, e eu passei aqui, ele nem olhou para mim, e ele mora em frente de casa até hoje. Graças a Deus, nunca tivemos problema, irmãos. Mas sabe por quê? Porque primeiro a madeira ficou nua. Eu precisei enxergar o quanto eu estava ruim. E às vezes tudo que alguém precisa é isso. É dobrar os seus joelhos diante do Senhor e falar, Senhor, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Senhor, eu estou enfermo porque minha alma está desse jeito. Sabe o que o Senhor vai fazer? Vai tirar e depois vai vir com a cobertura de glória. O tempo está indo, deixa eu correr aqui. Moisés, vamos voltar para o vinco. Alguns estudiosos falam que esses dois vincos eram dois pinos que tinham sobre as bases de prata, que a madeira seria encaixada, né, com dois orifícios na sua base. Não tem problema. Mas, segundo o que eu compreendi no estudo, esses vincos, irmãos, tinha madeira, e daí do lado de cá, eles faziam um corte de cima a baixo, um degrauzinho na madeira aqui, e do lado de cá, um outro degrauzinho no lado oposto. Estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Aí entra a resposta de Deus, irmãos. Olha só que coisa linda. 48 tábuas, mas elas não ficavam independentes. Cada tábua era unida ao vinco de outra tábua. Cada tábua tinha quantos vincos? 2. Tanto que a Bíblia usa o termo colseira, que é o vinco. Aquele degrauzinho na madeira. Cada tábua tinha um de um lado, outro de outro. Só que essas tábuas agora, qual seria o processo? Na hora de montar o tabernáculo, elas eram colocadas de pé sobre as bases de prata, e as tábuas vinham, e uma ia se encaixando na outra, uma se encaixando na outra, uma se encaixando na outra. E quando eu li isso, o Senhor falou o seguinte: Marcos, essa é a minha visão com respeito à firmeza cristã. Para haver firmeza, as tábuas têm que estar encaixadas umas nas outras. Quem entendeu, diz glória a Jesus. Como assim, pastor Marcos? Se tem uma coisa que Deus não aceita no meio da igreja, é o individualismo. Não, pastor, todo mundo tem seu individualismo. Não, cada um tem a sua individualidade. Deus nos fez cada um com individualidade. Mas mesmo tendo individualidade, nós não podemos ser individualistas. Você está entendendo? Olha só o que o Espírito de Deus falou ao meu coração e compartilho com você nesta noite no nome de Jesus. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. E aquilo que é preciso, Deus vai mudando. Ao passar dos anos, Deus vai tratando, vai melhorando aqui, vai melhorando lá. Mas irmãos, eu não posso fazer com que a minha individualidade atrapalhe a sua individualidade. Ou seja, eu não posso ser individualista, só do meu jeito. É o jeito que eu falo que é o melhor. É o jeito que eu pastoreio que é o melhor. É o jeito que eu toco a guitarra que é o melhor. É o jeito que eu ensino que é o melhor. Se você entrar por esse caminho, você começa a se afastar, se separar. As madeiras começam a ficar separadas. E quando as madeiras estão separadas, não tem firmeza. A palavra principal que o Senhor falou no meu coração é: Marcos, para um crente ser firme, para um crente ser forte, para um crente ser inabalável, ele tem que viver na palavra, viver em oração, ter consagração, ter convicção das coisas espirituais. Mas ele não pode estar separado do povo, ele não pode estar separado do corpo, ele não pode estar separado da comunhão, ele não pode estar separado da família, ele não pode estar separado do propósito.
E quanta gente bate no peito: eu não preciso de igreja, eu não preciso de você. Se você ouviu essa palavra, fique sabendo que você é privilegiado ou privilegiada por Deus nessa noite, porque o Senhor está dizendo ao teu coração: aquela pessoa não faz a mínima ideia do prejuízo que está tendo, porque desprezou você, tábua consagrada por Deus. É um perigo esse negócio, irmãos. Romanos capítulo 12 e o verso de número 5. Olha só, se os irmãos puderem nos ajudar aí, colocar aí na tela, Romanos 12, verso 5, para nós lermos juntos aqui. Senão eu acho aqui, tem problema. Já estamos caminhando para o final aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 12. Aê, maravilha. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não dá, irmão, para viver separado, afastado. Eita, chudear, como de assombro, plefácia. Eita, romondobia, face demante, de súblia. Sinto a autoridade de Deus para falar. Irmãos, tem gente aqui que precisa fazer conserto. Tem gente em casa que precisa abraçar a esposa agora. Domingo nós estávamos na escola bíblica dominical, e um pastor que é muito conhecido dos irmãos, pastor Elias, amigo, companheiro nosso, amigo particular, e que trabalha conosco ali no Jardim Rodrigo, entre outros obreiros, como o pastor Elian que está ali, meu filho, pastor Anderson, pastor Marcelo, os presbíteros, irmão Fábio, o irmão Carlos, pastor Daniel, tudo gente de Deus. Mas o pastor Elias me chamou a atenção domingo na escola dominical. Ele é um companheirão, por isso que estou citando o nome dele aqui. Ele não vai ficar bravo não. Ele falando, o assunto de domingo foi o coração, né? Tratar o coração, cuidar do coração, aquele negócio todo, espiritualmente e etc. E ele falou assim: irmãos, cuidado com o que você guarda no teu coração, porque aquilo que você guarda no teu coração pode te afastar de pessoas de Deus. Ele falou assim: vou falar do pastor Marcos. E eu sentado lá, pastor Silas, ele falou assim: vou falar do pastor Marcos. E ele disse o seguinte: irmãos, a primeira vez que eu vi o pastor Marcos em uma igreja que nós estávamos, em uma grande igreja que nós estávamos, eu olhei para o pastor Marcos e falei assim: não gostei desse irmão não. E ele falou, ele foi específico, falou assim: porque o pastor Marcos, ele sempre está com o rosto fechado. É o meu jeitão, irmãos, é o rosto fechado. Só que muita gente já falou isso para mim: pastor, antes de te conhecer, achava que você era o cabra mais ruim, mais chato do mundo, porque você tem uma cara de snob. Eu falei: mas é só a cara, irmão. Tem que comer sal junto para daí ver que não é isso. E o pastor Elias, contando esse testemunho maravilhoso, ele disse: irmãos, e eu guardei aquilo no meu coração, e eu não me aproximava do pastor, porque achava que ele era um camarada enjoado, aquela cara fechada. É o jeito da madeira só, viu, irmãos? E ele disse o seguinte: só que daí fui fazer o curso de teologia, o pastor Marcos estava dando aula, comecei a estudar com ele nessa igreja que nós trabalhávamos, e ele falando assim: fui vendo o jeito do pastor Marcos falar, ministrar, trabalhar, lidar com os alunos, e vi que a imagem que eu tinha era totalmente distorcida. Aí eu me aproximei, e hoje nós estamos trabalhando juntos há 5 anos ali no Jardim Rodrigo, irmão, graças a Deus. Só que presta atenção, a lição que ele deu para nós no domingo foi: aquilo que eu guardei no meu coração não era verdade, mas me manteve afastado. E nessa noite o Senhor está dizendo ao teu coração, ao meu e ao teu coração: deixa sair tudo que te afasta da igreja. Deixa sair tudo que... ah, pastor, mas você não sabe o tanto que eu fui ferido, o tanto que eu fui machucado ou machucada na igreja, eu me afastei por causa disso. Nesta noite o Senhor está falando: ei, você não está apoiado sobre bases humanas, você está apoiado sobre bases de prata, que é a redenção em Cristo. Quem te sustenta é o próprio Cristo. Mas para as tábuas permanecerem como um tabernáculo, tem que estar encaixado uma na outra. Eita Jesus,
Eu preciso correr e terminar. Mas eu sinto graça de Deus, irmãos. Teito, plefácia. Oh, meu Deus e meu Pai. Vamos para frente. Para nós confirmarmos, Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, verso 25. Glória a Jesus. Os irmãos vão achando, eu vou lendo aqui. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós estamos ligados, irmãos. Não tem como fugir disso. Se você ficar fugindo desse negócio, você vai morrer, você vai acabar perdendo a salvação. Não há como fugir dessa verdade. Eu posso nem gostar do seu jeito e você do meu, só que a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, estamos ligados. E para termos firmeza na vida espiritual, não podemos desprezar essa ligação. Não despreze essa ligação, porque foi efetuada pelo próprio Deus e por Cristo na cruz do Calvário. Arrei do que ando lefácia leplúvias. Provérbios 18, verso de número 1. Provérbios 18 e o verso de número 1. Esse eu preciso ler. Eu não vou não vai dar tempo de falar sobre as barras transversais, irmãos, que 5 barras transversais que seguravam as tábuas do tabernáculo, confirmavam, não deixando ela perder a forma. Isso a gente vai deixar para os irmãos meditarem por conta própria em casa lá. Vamos só para Provérbios 18:1, depois nós vamos orar. Olha só, irmãos, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Insurgir-se quer dizer levantar-se contra. Então vamos usar essa expressão. O que a Bíblia diz? Busca o seu próprio desejo, não o desejo daquele que é o eterno. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Sabe que o Senhor, esse versículo é um versículo que sempre me acompanhou, irmãos, falando forte ao meu coração. Todas as vezes que alguma faísca sai, e em casa volta e meia sai uma faísquinha, né? Claro que sai, irmãos. Às vezes você está ali conversando na sala, trocando ideia, brincando, do nada uma palavrinha que dá uma atravessadinha, você já sente aquela espetada, e daí dá uma resposta atravessada, o outro já responde, e quando você pensa que não, já está um com o bicão esticado, desculpa a terminologia, mas com o bicão para cá, o outro com o bicão para lá, e aí, hoje você dorme na sala e eu dormo no quarto. Outra coisa que crente não pode fazer, não faça isso. Quando você faz isso, o diabo entra no meio lá. Não faz isso não. Brigou? Lembra desse texto. Aquele que se separa se levanta contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria não está na briga, na vingança. A sabedoria está em dizer o seguinte: eu preciso de você para eu estar bem, assim como você precisa de mim para você também estar bem, porque nós somos um corpo, nós somos um tabernáculo, e na ótica de Deus, para eu e você estarmos firmes, nós temos que estar grudadinhos, ligados um no outro, e apoiados sobre a base de prata, a redenção em Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Com a permissão do pastor que já recebi, por favor, fiquem sobre os pés, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar a Deus. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro deles, alguém que nesta noite queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou que esteja afastado do rebanho e queira retornar nessa noite, dê um sinal com uma de suas mãos, para que nós possamos orar por você. Aí quem está assistindo em casa, através do YouTube, aí está o WhatsApp, você pode mandar também a sua mensagem dizendo: eu recebo a Jesus em minha vida, ou eu retorno ao Senhor Jesus, e a igreja vai orar por você e te orientar. Alguém? Dê um sinal assim com uma de suas mãos. Não há? Que Deus a todos em Cristo abençoe.
o segundo convite. Irmãos, hoje eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Eu vou te convidar a dar a mão para alguém que está no seu lado. Dê a mão para alguém e nós vamos fazer uma breve oração. Já passei do momento do meu horário aqui. Feche os seus olhos, por favor. Amado Deus, é no nome de Jesus que nós te louvamos. Senhor, eu te agradeço por esta tão gloriosa e honrosa oportunidade. Te louvo por este momento, pelo alcance da tua palavra, onde ela tenha chegado, Senhor, entre os que estão aqui e entre os que estão, ó Deus, assistindo pelo YouTube. Senhor eterno, no nome de Jesus. Pai, há coisas que nós não conseguimos vencer sem a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu sei que há necessidade, meu Deus, alguém precisa fazer um conserto urgente dentro do lar, no meio da família. Senhor, o Senhor não abençoa aquele que anda separado, meu Deus e meu Pai, aquele que anda alienado, está se perdendo, e a Tua palavra veio para me orientar e orientar a quem, ao coração abrir para isso. Senhor, que nós precisamos estar unidos, juntos, caminhando, ó Deus, no entendimento do Senhor, na harmonia projetada e produzida pelo Espírito Santo. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, pedindo que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi comissionada nessa noite, e que o Senhor seja glorificado na vida dos Teus filhos de maneira sobre especial, no nome de Jesus. Bem forte a igreja diz amém. Deus abençoe. Perdão, pastor, passei 2 minutos aqui. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus por esta boa palavra que ouvimos, irmãos. Deus continue abençoando pastor Marcos Pires, missionário, irmã Abigail, toda a família, todos os irmãos ali do Jardim Rodrigo, em nome de Jesus. Graças a Deus.